Agora, as crianças sofrem uma influência muito grande da mídia e dos coleguinhas na escola e dos professores e de cartilhas que por aí surgem e que chegam às mãos das crianças. Neste caso, as crianças acabam crescendo achando que família às vezes não é aquilo que ela tem dentro do lar. Como proceder? O que vai acontecer daqui para frente, pastor? Veja só, o que nós estamos vendo hoje é o esforço, é o trabalho de um grupo. Eu não vou dizer que esse grupo seja grande, né? Mas um grupo até regular, né? Tentando construir uma nova metodologia, um novo estilo de família. Você veja que hoje não é mais novidade para ninguém. Hoje, duas mulheres, existe aí como as novelas sempre estão pregando isso aí abertamente, em horário nobre, infelizmente, não é? Barriga de aluguel, certo? Hoje, duas mulheres, dois homens podem trazer vidas ao mundo dessa maneira, né? Com barriga de aluguel. Agora, lá na frente, a gente tem que entender que esta luta, esse esforço de construir um novo estilo de família, aí eu te pergunto, como que vai ficar? Enquanto pequenininho, tudo bem. Mas depois pega a fase de adolescente ou da juventude. Aí como que esses filhos vão olhar para duas mulheres ou olhar para dois marmanjos? Eu estava falando antes de fazer essa entrevista aqui, não saiu na Veja agora recentemente a baiana lá, a Mercury com uma jornalista, né? Hoje as duas devem ter o quê? Uns 45, 50 anos. Mas vamos imaginar essas duas bem vovozinhas, lá no final da vida, as duas sentadinhas, olhando uma para a outra, vazias, insatisfeitas, no vazio, fazendo crochê. Aí, como diz sábio Salomão, tudo não passa de vaidade, tudo não passou de desejo carnal, não é? O fogo foi embora, agora caíram na real, fazer o quê? O caso aí da revista Veja, cada um faz o que quer do seu corpo, cada um faz o que quer do seu corpo, dentro do livre-arbítrio. Porém, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E neste corpo não pode habitar a impureza, a sujeira, o pecado, a carnalidade ou a prostituição. Quem entende assim, problema deles. Mas nós entendemos de outra maneira. E de que maneira nós entendemos? Que a família é santa. E sendo família santa, nós temos que resguardar. E outra coisa, respondendo também a tua pergunta, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Desde pequenino. Hoje, os pais têm que tomar cuidado. Porque, cuidado por quê? Porque as crianças hoje, talvez um tempo maior, os nossos filhos fiquem com professores ou fiquem com a babá. Mas a responsabilidade da educação religiosa não é nem da professora e nem da babá. É a responsabilidade do papai e da mamãe para levar os filhos, enquanto pequeno, na escola bíblica dominical. Aí a igreja ela tem uma responsabilidade na formação da personalidade, na formação do caráter e levar o conhecimento bíblico para quê? Para que a família em si, a família verdadeira de Cristo, a família verdadeira, né, que compõe essa sociedade, ela seja uma família feliz. Agora, tem um outro tipo de família e dentro do livre-arbítrio, tudo que o homem planta, ele vai colher. Não vamos abrir mão desse princípio. Quem planta a semente da família, que é fundamentada na Bíblia, vai colher um fruto bom. O outro cidadão lá, ou a cidadã lá, que tenta formar a família de uma outra maneira, vai responder por si. Mas, por enquanto, a gente agradece a Deus,
porque ainda a grande maioria da família acredita em Deus e tem temor de Deus, caminha com Deus e acredita que a salvação dessa família, dessa geração, está no amor de Deus. Até porque, pastor, homem e mulher têm papéis bem estabelecidos dentro do casamento e de um relacionamento e da criação de filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Voltando aqui, anteriormente aqui no programa, lá no Éden, Deus criou o homem. Aí Deus falou assim, ó, com ele mesmo, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjutora, uma companheira, que vai completar o homem. E Deus então fez cair o sono, né? Aliás, foi a primeira cirurgia que a Bíblia registra, né? Foi a cirurgia do corpo do Adão, que o Adão caiu no sono, Deus tira, né, uma parte próxima à costela do homem e cria a mulher. Com que finalidade? Para ser auxiliadora, adjutora, companheira e mãe dos seus filhos. Isto nós entendemos. E a responsabilidade do lar sempre está nos ombros do homem. O líder da família é um homem. Uma pena que uma grande maioria dos homens está deixando que essa responsabilidade também vá para cima dos ombros da esposa. Aí a mulher tem que fazer o papel da mãe, papel da esposa, tem que fazer tudo e o homem ele fica omisso. Então, isto a igreja, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, nós temos que procurar resgatar e conscientizar que o varão, o marido, o líder é o grande responsável pelo sucesso ou não sucesso da sua família e dos seus filhos. Cada um no seu lugar. O homem no lugar dele e a mulher no lugar dela. Então, acho que cada um fazendo a sua parte dentro, né, de uma visão bíblica, Deus vai nos honrar como família. Outra polêmica, pastor Irineu Rodrigues, é em cima do pastor Marco Feliciano, que foi nomeado como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele como deputado federal pelo Partido Social Cristão e presidente do Ministério Tempo de Avivamento da Assembleia de Deus. Está sendo muito criticado, muito apedrejado pela sociedade aí. Qual é o posicionamento dos homens de Deus em relação ao Marco Feliciano? Bom, em primeiro lugar, o Marcos Feliciano, nós como Igreja Quadrangular, nós já tivemos assim uma aproximação com ele no campo pastoral, no campo ministerial. Em primeiro lugar, isto. Diria que ninguém é santo 100%. Né? Talvez o Marcos Feliciano ele tenha, em alguns momentos do seu dia a dia, no seu altar, né, nas suas pregações, tenha feito algumas colocações sobre todas essas questões que a sociedade brasileira vem passando, essas transformações malucas aí, e essas pregações dele, hoje uma parte da mídia está trazendo à tona, não é? Para contradizê-lo, para questioná-lo, para envergonhá-lo. Mas partindo da seguinte linha, eu entendo que o Marcos Feliciano ele pode não ser tão santo, né? Não é santo como ninguém é santo, mas é nosso irmão em Cristo. É nosso irmão em Cristo. Como o meu perfil não é de bater, não é de agredir, mas cada um tem uma maneira de comunicar, cada um tem uma maneira de ensinar, cada um tem uma maneira de pregar. Hoje quem está levando chumbo grosso é o Marcos Feliciano, mas ontem quem levou foi o Silas Malafaia. E amanhã pode-se inverter os papéis. Tá? Então, eu acredito que a igreja evangélica brasileira não pode deixar o Marcos Feliciano em alto mar, se batendo sozinho, dentro de um pequeno barco lá, né, levando pedrada. Porque o que ele está defendendo?
Ele está defendendo exatamente o que nós defendemos. É claro que às vezes tem muitas pessoas que primeiro eles falam para depois pensar. Né? A lógica bíblica é a gente pensar primeiro para a gente falar depois. E isso pode ser que ocorreu com Marcos Feliciano lá atrás, algumas mensagens dele. Agora, é um cidadão que está no papel dele. Está no papel dele. Ele é parlamentar? É parlamentar, não adianta questionar. Ele foi eleito de uma maneira livre, aberta e democrática pelo seu eleitorado lá em São Paulo. Agora, quem dormiu de touca? Quem é que dormiu? Quem é que cochilou? Não foram, certamente foram outros partidos que poderiam reivindicar a Comissão de Direitos Humanos. Aí o partido tinha direito, o PSC tinha direito, foi lá e indicou o Marcos Feliciano. Agora, não vai ser uma minoria. Eu achei um absurdo que falaram do Marcos Feliciano, o homem que está colocando o Brasil contra ele. Como nós falamos agora há pouco aqui no programa, que 57% do brasileiro defende a causa da família. Então o Marcos Feliciano não está jogando o Brasil contra ele. Talvez uma pequena minoria, sim, de interessados, uma pequena minoria da própria imprensa está interessado. Agora, eu acredito que ele não vai recuar. Não vai recuar. Porque se ele recuar, ele está demonstrando fragilidade. E nós aqui, eu aqui, não é, do nosso lado aqui, eu torço por ele. E oro por ele e espero que ele seja abençoado. E se ele bater o pé, porque é o direito dele bater o pé, né, o Marcos Feliciano, nas próximas eleições, ele faz 1,5 milhão de votos lá no estado de São Paulo. É aquilo que a Bíblia diz. A porta que Deus abre, demônio algum vai fechar. Diabo algum vai fechar. Então, se Deus tem levado ele até aqui, não é? Agora, é interessante. Querem pegar um pastor por falar a verdade? E os demais parlamentares? Não é? Vamos lembrar um pouquinho no mensalão. Ou então os mensaleiros. Estão aí em outras comissões mais importantes do que direitos humanos, estão lá belos e formosos. Então, minha filha, quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a primeira pedra. A própria quadrangular tem lá parlamentares do PSC. Como aqui do Paraná tem representantes também lá em Brasília. E ele não está sozinho, não. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acredito que o Marcos Feliciano ele não foi convidado, né, para ele estar lá. Convidar, aliás, ele não brigou pela comissão, ele não exigiu a comissão, simplesmente houve um convite, foi algo que o partido dele tinha direito, de uma maneira bem democrática, ele assumiu. Agora, é que ele bateu firme, ele bateu contra esse casamento, essa união civil do mesmo sexo, ele bateu contra como pessoa de Deus, como parlamentar, e aí está pegando o pato. Mas eu acho que essa luta dele é a luta de todos nós. De todos nós. E eu peço a Deus que os grandes líderes nacionais da Igreja Evangélica entendam isto. Agora, no mês de junho, vai haver a Marcha para Jesus em todos os estados brasileiros. E eu acredito que é um momento apropriado para a igreja se manifestar a favor da família. O senhor acredita, então, que a igreja deve ter essa posição firme? Todos os homens e mulheres de Deus, todos que frequentam a igreja, têm que sim tomar a devida posição em prol da família sempre. Tem uma expressão no sul, no meu estado de origem, que diz assim, que o verdadeiro gaúcho não pode frouxar o garrão. O que é o garrão? É o nosso calcanhar. Não é? Triste o homem que frouxar o seu calcanhar. A gente tem que tomar posição, nos manter firmes, porque Deus, Ele nos sustenta, Deus, Ele nos dá força, e Deus nos dá sabedoria, nos dá graça e nos dá discernimento. O que nós estamos fazendo, tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Entende? Por que os apóstolos foram apedrejados? Por falar a verdade. Por que Pedro foi parar lá na cruz também, semelhante a Jesus? Por falar a verdade. Por que Estevão foi apedrejado? Por falar a verdade.
Então essas pedras só mudaram os personagens, mas o espírito do mundo continua o mesmo, sempre batendo, né, na família. Mas eu acredito que tudo isso aí já está no caderno de Deus e lá em cima um dia não tem carta de apresentação. Hoje Jesus é nosso advogado, mas lá na frente ele será nosso juiz. E como juiz ele vai dar a sentença final. Então hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de salvação, hoje é tempo da gente se reconciliar com Deus. E Deus ama todos e quer todos perto dele, mas depende o sim ou não, o livre-arbítrio de cada cidadão. Quem escolhe Deus é feliz. Quem escolhe o mundo, a carnalidade, vai pagar o preço. Mas é o livre-arbítrio que leva o homem a isto. Eu acho muito importante a gente, sabe, se manifestar, né? Porque tem muitas pessoas, tanto da terceira igreja, quanto do dia a dia da quadrangular, e aí, a igreja quadrangular não vai falar nada? Não vai se manifestar nada? Quadrangular é a favor, é contra, quadrangular é a favor do Marcos Feliciano, não é contra. Eu acho que esse momento aqui foi um momento, sim, bom, né, para a gente trocar algumas ideias e levarmos a posição clara, né, daquilo que nós pensamos como igreja quadrangular. A igreja quadrangular, ela tem um comando nacional que defende a família e tem um comando estadual também que defende a família. Então, eu acho que essa conversa aqui serviu, né, para a gente clarear para algumas pessoas de que nós nos importamos sim com a família, somos extremamente contra a esse comportamento do homem ultimamente e de uma maneira ou de outra nós somos solidários também com o Marcos Feliciano. Muito obrigada, pastor Ineu, pelo seu firme posicionamento, por estar aqui prestando esse serviço público. Eu gostaria que o senhor desse, então, um último recado às famílias, às pessoas que estão nos assistindo agora, deixando uma mensagem final de Deus. Bom, primeiramente eu quero fazer um apelo aqui para as nossas autoridades, porque a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus, com a bênção de Deus. E as autoridades, eles têm um papel muito importante. O governador tem um papel importante, em defesa da família. O prefeito da cidade tem que olhar também o papel da família, correto? Os deputados, os senadores, que não são muitos, mas 2 ou 3 senadores do Paraná, eles também desenvolvem um papel muito importante lá no Senado, em prol da família. É um apelo que eu faço aqui, que eles olhem, por nós como família. Os deputados federais, que são importantes nesse momento, e os nossos deputados estaduais. Nós temos um, que é o Gilson Souza, nós temos os vereadores, nós temos aí vários vereadores evangélicos, eu conheço aí uns 4, 5, e eles são importantes no contexto, do bem-estar da família. Eu quero, como igreja, como presidente da Quadrangular, contar com o bom senso e com o trabalho desses parlamentares em prol da família. E quando a gente fala para os pais, é bom a gente voltar e repetir novamente aqui que Paulo disse que os últimos tempos seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de muita luta, de